resultados bem interessantes e um pouquinho dessa experiência eu queria trazer para vocês, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Na verdade, a toda a coordenação do SIG Terodontologia, na pessoa aqui da professora Anistela, tá? A professora já me apresentou, mas eu estou concluindo agora a fase final, na verdade, da entrega da minha dissertação de mestrado. Estou um pouquinho atrasado aí, digamos, no caminho acadêmico, mas é algo que me trouxe uma experiência muito interessante, né, de já estar lecionando já há algum tempo como especialista na universidade, e a partir daí os processos de trabalho foram se apresentando a mim e para mim ficou muito mais significativo fazer o meu mestrado por agora, tá? E tanto que eu optei pela área de educação e não por alguma área técnica dentro da odontologia, né? A professora já comentou, sou especialista em dentística e prótese, mas realmente a sala de aula hoje ela tem se mostrado para mim um ambiente maravilhoso de trabalho em que eu acho que eu posso contribuir bastante. Bom, eu vou apresentar aqui um pouco esse trabalho que a gente tem feito, mas na verdade ele não é um trabalho meu, puramente, ele é um trabalho de toda uma equipe. Então, dentro da Universidade Católica, especialmente na equipe dentística UCB, nós temos também os colegas Gustavo Rivera e a professora Raquel Passos, que também fazem parte desse projeto. Também temos a professora Andréia Aquino, que está dentro lá com a gente na dentística UCB, mas não parte desse processo específico do uso de redes sociais, né, incluindo aqui o YouTube. Então, é um trabalho coletivo e eu faço questão da gente frisar isso aqui no início. Bom, na verdade, todo esse processo ele surgiu há cerca de 6 anos, um pouquinho mais do que isso, por conta especialmente de um ambiente que a gente conhece bem, que é o ambiente da reunião de professores. A reunião de professores é um ambiente interessante. A gente tem algumas coisas muito boas dentro da universidade, e isso eu faço questão de sempre frisar que eu falo no assunto, que dentro da Católica a gente tem a possibilidade de trabalhar essa reunião de professores, realmente trabalhar nessa reunião temas pedagógicos muitas vezes, o que eu sei que não é algo muito comum, infelizmente, dentro dessas reuniões. Então, é claro que tem discussões políticas ou outros aspectos, né, executivos, mas essencialmente as questões pedagógicas são bastante levantadas. Mas o mais interessante da reunião dos professores é que a coisa surgiu essencialmente não na reunião propriamente dita, na pauta, mas essencialmente no cafezinho. Sabe aquele cafezinho entre a pauta? Então é ali que as coisas vão acontecendo um pouco mais. E dentro desse cafezinho a gente chega mais ou menos no cerne da questão. Então, eventualmente, eu vejo alguns comentários, via com mais frequência, mas hoje ainda estão presentes, alguns comentários que passaram a me incomodar um pouco. E comentários como esse aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês, se não falaram, já ouviram, tá? E eu mesmo já cheguei a falar isso em algum momento, mas olha só, então coisas do tipo, o aluno não estuda, não presta atenção na aula, parece que ele não se interessa por nada. Essa eu adoro. Ele não sai dessa internet, como se hoje em dia fosse possível a gente sair, né, dessa internet. Mas enfim, mas não sai dessa internet, ele não quer aprender. Como assim não quer aprender, né? Então aquilo me incomodava de uma maneira muito profunda, né? Eu falei, não é possível que hoje uma geração em que parece que a gente está jogando a culpa em toda uma geração de jovens não quer aprender, alguma coisa está errada, né? Então eu sempre vinha com aquela história, mas no meu tempo, né? No meu tempo era muito melhor. Não, cara, o tempo da gente é o tempo de hoje. A gente não tem que ficar vivendo o tempo de outrora. Então, essa inquietação, efetivamente, é que me trouxe a vontade de estudar um pouco mais sobre o tema, né, e ver o que a gente efetivamente poderia colaborar. Mas, no final das contas, a pergunta que surgia era exatamente essa. Por que, no final, o estudante não se mostra interessado pelo conteúdo e pelas aulas da disciplina? Então, a famosa pergunta de US$ 1 milhão, né? Se eu soubesse a resposta, né, eu poderia contribuir bem mais nesse momento. Embora a gente não saiba uma resposta concreta, até porque isso sofre um monte de vieses, dependendo do lugar, da formação desse estudante, dos professores, do apoio institucional, enfim, né, algumas condições que podem dar uma certa pista para a gente poder responder essa questão.
Então vamos lá, em alguma reflexão sobre o tema para a gente poder entrar especificamente na experiência que a gente tem trabalhado. Então, efetivamente, o que a gente observa é uma quebra, né, uma desconexão entre os principais atores do processo de ensino. Então, eu tenho, nas três pontas do triângulo, eu tenho estudantes, eu tenho o próprio conteúdo e os professores. E esses três atores deveriam funcionar de maneira conjunta e harmônica. Mas, efetivamente, o que a gente observa é essa desconexão. E por que essa desconexão? Na verdade, o sistema atual de ensino, né, que não foi criado por agora, já tem, né, mais de século de existência, e a gente continua perpetuando muito a questão da transmissão de conteúdo, ele não é capaz mais atualmente de responder às necessidades que os estudantes têm tido. Né? E que necessidades são essas e por que essas mudanças? Então, o acesso à informação hoje é absolutamente mais amplo, então o professor, né, que era de fato, né, o grande detentor do melhor conhecimento, hoje não é mais, né, não necessariamente mais. Então, um estudante bem informado pode sim ter acesso a informações até muito mais rapidamente que o próprio professor. Então, com isso, o próprio conteúdo também muda. Então, nós temos, no final das contas, a gente tem uma produção científica muito mais volumosa do que em tempos passados, e não precisa ir muito longe. A gente tem uma evolução tecnológica e o acesso à informação com isso muito maior, e as próprias mudanças geracionais, né, que acontecem cada vez mais rápido. Antes a gente esperava uma, duas gerações para que mudanças efetivas, concretas, significativas pudessem acontecer. Hoje, dentro de uma mesma geração, né, e eu não vou entrar aqui no mérito de quanto tempo é uma geração ou outra, ou XYZ, não é esse o ponto. O fato é que em cada vez menos tempo a gente tem mais mudanças significativas. Hoje quem nasce hoje vai ser completamente, ou age completamente diferente, ou agirá completamente diferente de quem nasceu há 10 anos. Então é muito pouco tempo para situações muito diferentes, para comportamentos muito diferentes. E nós, enquanto instituição, estamos presos no modelo de passado. Né? Então a gente basicamente reproduz e faz com que os nossos estudantes queiram reproduzir melhor e não criar novas situações, né, a partir daquele conhecimento, enfim, mas reproduzir melhor. O bom aluno é aquele que acaba reproduzindo. E isso, hoje, não faz mais sentido, considerando especialmente esses três aspectos, em especial o acesso à informação que nós temos. Então, há uma falta de sintonia bastante importante. Então, tradicionalmente, a aula convencional, né, e sempre que eu usar convencional ou tradicional, coloque umas aspas aqui, porque tem uma série de interpretações dentro desse conceito, mas a aula tradicional ou convencional é normalmente uma aula mais expositiva, um quase monólogo, né, do professor, e a partir deste monólogo, né, que é feito da maneira com que ele ou ela, professor ou professora, julga a melhor maneira. Passado isso, a matéria é considerada dada e faz-se uma prova individual, normalmente sem consulta, né, o que obriga o estudante a, eu não vou usar a palavra decorar, né, porque fica um pouco pejorativo, embora tenha um pouco desse componente, mas obriga o estudante a reter uma série de informações ali que ele poderia muito bem consultar durante, eventualmente, uma avaliação. Né, como se não fosse possível hoje a gente pegar o celular, abrir e ver uma informação ali que está disponível. É simplesmente que a gente utilize essa ferramenta. Mas na prova individual, normalmente sem consulta, perdão, nenhuma, isso não é possível. E aí no final se dá uma nota, né, para atribuir o quanto, o quantificar, né, o que o aluno, o estudante efetivamente aprendeu. Então, na verdade, esse processo ele tem um ponto central aqui, que, na minha opinião, é o grande erro da história. Então, não é necessariamente uma aula expositiva, né? Então, há, na verdade, hoje uma certa demonização da aula expositiva, como se fosse o grande problema. E necessariamente não é. Né? Talvez seja naquele modelo mais antigo, né? De, mais uma vez, o antigo entre aspas, mas quando se trata de quase um monólogo. Mas quando é uma aula dialogada, mesmo que haja uma exposição primária por parte do professor, eu não considero esse um problema central. Então, o problema central, na minha opinião, não é nem a aula, né, é em menor proporção, perdão, a prova individual ou a própria nota, o sistema.
né, de quantificação. Mas o problema maior está exatamente na matéria dada, ou na consideração de que a matéria foi dada. Então, como saber, né, como que a gente considera que a matéria foi dada e como é que a gente sabe que houve uma compreensão plena, né, daqueles temas, daquele assunto, por parte dos estudantes? A gente já parte da premissa errada. Então, na verdade, a prova que deveria avaliar o conhecimento dentro daquela matéria dada, né, digamos, na verdade, ele avalia muito mais a capacidade do estudante em lidar com aquele instrumento do que essencialmente o conhecimento. Eu acabei de finalizar agora minha pesquisa de mestrado e nelas eu avaliei a questão, especialmente uma avaliação qualitativa, avaliei a questão da motivação para estudar e o aprendizado a partir da percepção dos próprios estudantes frente a metodologias ativas. E quando a gente fala de avaliação nessa pesquisa, tem muitos relatos que tratam exatamente desse ponto, que o estudante diz várias vezes, olha, eu tenho que fazer a prova para o professor. Eu aprendi a fazer a prova para que o professor considere que eu tenha conhecimento. Então, na verdade, o conhecimento acaba ficando secundário. E na nossa opinião, né, da equipe, a gente trata que o fato de considerar a matéria dada é sim um grande problema, porque a gente já parte dessa premissa. Então a gente precisa ter essa certeza, né? Ou pelo menos, se não a certeza, já uma ideia mais ampla de que a matéria foi efetivamente compreendida pelos estudantes, coisa que a gente não tem em uma aula tradicional. Ah, bom, mas eu trabalho muito com seminários, né? O problema dos seminários, feito da maneira com que tradicionalmente é feito, é que não muda nada. A premissa é exatamente a mesma. Então, eu aplico um seminário, a matéria é considerada dada, entre aspas, aí mais uma vez, mas efetivamente o estudante, a gente não tem como medir, né, quanto, ou melhor, não tem como medir, não, a gente não costuma medir ou não costuma avaliar o quanto efetivamente o estudante aprendeu daquilo para que a gente possa aplicar uma nota, uma prova individual, o que seja, algum tipo de avaliação. Tá? Então, mais uma vez, o problema está na concepção da matéria dita como dada. Então, na verdade, boa parte dos estudantes odeia seminário. Né? Odeia seminário porque, além de tudo, ele ainda não tem a percepção do professor sobre aquele tema, muitas vezes. Mas a gente não está aqui para discutir especificamente seminário ou aula expositiva, mas sim todo o contexto que nos trouxe a trabalhar de outra maneira, nos impulsionou a trabalhar de outra maneira. Então, na verdade, a questão toda está em uma palavra que eu gosto bastante, usei bastante agora na minha dissertação e que eu costumo muito bater nessa tecla, que é a questão de significado. A verdade é que a gente só presta atenção naquilo que nos interessa. Em qualquer tema, não necessariamente em uma sala de aula, mas a gente só presta atenção naquilo que nos interessa. E alguma coisa só nos interessa quando efetivamente ela for útil para nós de alguma maneira. O que a gente tem avaliado, né, já há algum tempo, e agora só se confirmou com os resultados dessa pesquisa qualitativa, é que o estudante ele não vê muitas vezes utilidade naquilo em que é passado a ele. Não no tema em si, não no assunto em si, mas, embora também no assunto, mas especialmente na maneira com que aquilo é apresentado para o estudante. Muitas vezes impositivo, e não traz esse significado que o próprio estudante é que tem que dar, tem que fornecer a partir daquele conteúdo. É claro que o professor tem um papel fundamental nisso, né, como estimulador, mas o significado ele parte de dentro do próprio estudante. E quando há essa desconexão, essa falta de significado, basicamente, nos traz falta de atenção. E a gente vê cenas como essas aí, que tenho certeza que todos nós, em algum momento, enfrentou ou enfrenta na sala de aula. Tá? Então, o estudante ou dormindo, né? Ou essencialmente trabalhando com redes sociais, ou está no celular, ou conversando, o que quer que seja. Então, não adianta a gente querer competir efetivamente com, por exemplo, um smartphone. Né? A gente vai perder, né, em todas as instâncias. Então, a gente tem que tornar aquilo a nossa aula, aquele momento mais interessante. Então, não é o caso de proibir, na nossa opinião, né? Claro, eu faço sempre questão de frisar que é na nossa opinião e nos resultados que a gente tem tido. Então, não é questão de proibir o uso, por exemplo, de smartphones em sala de aula. Você vai perder o jogo. Né? Uma vez eu li um livro do professor Leandro Carnal,
Conversas com um Jovem Professor, que aliás eu indico, ele é um livro bem simples, mas bem interessante. E ele trata isso, do quanto a gente, nos pequenos movimentos, a gente perde uma turma, perde um aluno e perde uma turma. E acho que atualmente, eu acredito que atualmente, o fato de proibirmos o uso de redes sociais ou de smartphones nos faz perder, né, o estudante. Bom, então o que a gente vê, na verdade, nesse sistema tradicional de ensino é absolutamente uma falta de desconexão e com essa falta de desconexão uma perda de significado. Bom, nesse contexto acabam surgindo as diversas metodologias ativas, e aí é uma sopa de letrinhas, né? Então a gente tem um monte de possibilidades metodológicas para a gente trabalhar com as suas indicações, as suas limitações. Então, o PBL, né, o Problem Based Learning, né, o Peer Instruction, dramatização, gamificação, né, aprendizado baseado em projetos ou problemas, sala de aula invertida, enfim. A gente tem uma série de propostas metodológicas em que pode ser um problema se a gente não identificar as suas vantagens, especialmente as suas limitações. Né? Então, todas elas, apesar de existirem muitos, todas elas têm algo em comum, que é efetivamente a fazer com que o estudante assuma um papel ativo na construção do seu conhecimento. Né? E o professor passe de transmissor para um orientador, um condutor desse processo. Então, isso é um termo que basicamente já virou chavão dentro da educação, né? Mas isso como teoria é maravilhoso. Agora, como efetivamente a gente consegue aplicar? E esse tem sido o nosso desafio nesses últimos anos, e tenho certeza que de muitos de vocês aqui. Tá? E continua sendo o nosso desafio. Mas a gente começou a encontrar um caminho e que tem trazido alguns resultados interessantes, e é isso que a gente quer mostrar. Tá? Mas, infelizmente, né, as coisas não são tão simples assim. Vou aplicar uma metodologia e vai resolver a questão. Então, aqui a gente tem algumas referências que eu gosto sempre de mostrar, tá? Que a gente começou a ler um pouco mais sobre o tema. E aí abre-se o leque, né? Desde o blended learning, né? A mescla entre o uso de tecnologias, o online e o presencial, a sala de aula invertida, o ensino híbrido, tá? Alguns outros trabalhos um pouquinho mais, entre aspas, filosófico, mas que traz algo bem interessante nessa construção, que é o livro do professor Romero Tori, que a gente gosta bastante, o Educação Sem Distância. Vale a pena a lida, ele é um pano de fundo para esse trabalho, tá? Independente do método. Bom, então, na verdade, não é só uma questão de vontade do estudante ou uma questão de vontade do professor, né, em querer fazer diferente. Há que se fazer um preparo, né, há de se ter uma formação continuada, isso é fundamental. O apoio da instituição é algo fundamental, especialmente, e aí eu gosto bastante de frisar, especialmente na autonomia docente em sala de aula. E isso a gente tem bastante definido dentro da universidade. Tá? Sem autonomia e sem um propósito definido pela instituição e pelo professor, pela equipe docente, a gente vai patinar. Tá? Então vira tudo meio que uma maquiagem. Aliás, isso que a gente tem visto muito, maquiagens metodológicas, mas que no final das contas se revertem àquela mesma ideia do ensino tradicional, de transmissão de conhecimento. E é isso que a gente precisa mudar. Sair da maquiagem. Né? A gente aqui na Católica, a gente optou por trabalhar com a sala de aula invertida. E aí, dentro desse conceito, a gente tem talvez o principal livro, ou o precursor deles, que é do professor Bergman, Sala de Aula Invertida. E depois também teve uma nova publicação agora no ano passado, falando também sobre a aplicação da sala de aula invertida. Tá? Então a gente trabalha muito com esses dois livros como conceitos básicos que balizaram o que a gente vem trabalhando nesse tempo. Bom, perdão. A sala de aula invertida, essencialmente, ela não é um método propriamente, mas ela é uma filosofia de trabalho. Tanto que a gente trabalha com a filosofia da sala de aula invertida, mas trabalhando com métodos específicos dentro dela. Especificamente, quando a gente usa o YouTube, no momento presencial, a gente trabalha muito com o Peer Instruction, a gente vai detalhar um pouquinho isso mais à frente, e muitas vezes também com a gamificação, que é algo que tem trazido um resultado bem interessante para nós. Bom,
Para a gente entender um pouco esse processo, e aí entrar efetivamente na nossa experiência, eu queria falar só um pouquinho da base. Qual que é o grande problema? Na nossa aula tradicional, né, do ensino superior, essencialmente, imagine essa pirâmide, a gente pode trabalhar como uma pirâmide, tá? Imagine que cada uma das linhas aqui, né, dessa escala da pirâmide, represente o tempo utilizado para efetivamente a realização dessas atividades. Então, dentro de uma aula tradicional, a gente tem essencialmente muito mais tempo utilizado em apresentar o conteúdo ou se lembrar desse conteúdo previamente apresentado em outro encontro presencial e tentar fazer com que o estudante compreenda inicialmente o que se pretende falar com esse conteúdo, o que se pretende apresentar nesse conteúdo. Então a gente gasta parece um pouco pejorativo, mas a gente usa muito tempo da nossa aula tradicional efetivamente nessa base da pirâmide, em fazer o estudante lembrar-se ou conhecer e entender aquele processo. O restante da pirâmide a gente deixa para um outro momento, que normalmente está fora da sala de aula. Então, a aplicação desses conceitos, a análise, uma posterior avaliação dessa aplicação, e no topo, né, dessa cadeia de organização educacional proposta por Bloom, do aprendizado proposta por Bloom, seria criar novos conceitos, ou questionar esses mesmos conceitos, ou criar mesmo produtos que sejam, né, ou filosofias de trabalho a partir desse conhecimento, eles ficam para um momento que é fora da sala de aula, portanto, sem a presença do professor. Então, o que seria o principal argumento, o principal momento dentro dessa construção do conhecimento, ele é feito pelo aluno fora da sala de aula e sem a presença do professor. A ideia da sala de aula invertida é exatamente inverter esse processo. Por que não inverter esse processo? Aproveitar o momento de sala de aula para que, com a presença do professor, a gente consiga dar mais atenção e gastar ou usar mais tempo para a análise e aplicação desses conceitos. Então, a apresentação desses conceitos iniciais, do conhecimento inicial e essa compreensão inicial, ela pode ser feita pelo próprio estudante antes do encontro presencial. É nisso que se baseia a aula invertida, para que durante o encontro, com a presença do professor, o estudante possa colocar em prática, né, aquilo que ele estudou previamente ou tentou compreender previamente. E quando há essa tentativa de compreensão, e aí associada à pesquisa, né, essencialmente ao levantamento bibliográfico, se for o caso, tá? Mas algo que ele, por si só, veja importância, o significado aumenta muito. Então, a partir desse significado, né, construído previamente, a aplicação e a análise desse conteúdo feito em sala de aula, com a presença do professor. Então, o professor está ali para tirar eventuais dúvidas. Né? O fato de terem dúvidas que não conseguem ser respondidas num primeiro momento já pode afastar o estudante, e normalmente afasta o estudante de querer conhecer mais sobre aquilo. Então, quando ele tem uma compreensão inicial, chega em sala de aula, e a gente consegue analisar e aplicar aquilo juntos, a ideia é que ele tenha muito mais substância para efetivamente ir além daquilo construído, em uma visão criada por ele, né, balizada por nós, né, ou apoiada por nós, professores, em sala, para que se discuta aquilo, para que eventualmente ele possa avançar. Tá certo? Então, essa é a proposta inicial, a proposta, perdão, da sala de aula invertida. E aí, nesse contexto, aquela pergunta inicial muda. Então, ao invés de colocar toda a responsabilidade em cima do professor, ou perdão, em cima do aluno, por que não trazer essa responsabilidade também para nós? É claro que o aluno tem a sua parcela de responsabilidade, mas o que eu, enquanto professor, posso fazer em sala, ou posso fazer para que esse aprendizado seja um pouco mais significativo, faça sentido, tenha utilidade, né, seja percebido como útil. Então, nós, a Dentística UCB, lá em 2013, quando a gente saiu, inclusive foi de um seminário bastante frustrante. Sabe aqueles seminários, aquele momento em que todo mundo, o professor finge
que está tudo certo, os alunos fingem que entenderam para acabar logo com aquele processo, né? Infelizmente é algo muito recorrente, era já no momento em que eu estava na graduação, já faz algum tempo, e infelizmente a coisa se perpetuou assim. Então, a gente saiu de uma situação como essa, eu e o Gustavo, que estávamos nesse dia, o professor Gustavo Rivera, estávamos nesse dia, a gente olhou um para a cara do outro e falou, não, algo precisa ser feito, não dá para a gente continuar dessa maneira. Então a gente tem uma história em cima disso, não vou entrar agora aqui no mérito, é uma história até meio engraçada, mas o fato é que a gente resolveu mudar esses processos dentro de sala de aula. E como que a gente vai mudar? Bom, então vamos tentar, começamos a ler alguma coisa sobre sala de aula invertida, vamos inverter então o processo. E aí vamos produzir os nossos vídeos, vamos trabalhar com o YouTube como plataforma, que já era uma plataforma razoavelmente grande, nada como é hoje, mas já era uma plataforma de um alcance bastante importante. Então vamos produzir um vídeo dentro de um conteúdo, né, que a gente acredita ser um conteúdo coerente, a gente vai agregar outras fontes de pesquisa, mas vamos dar uma linha de raciocínio a partir desses vídeos que a gente pretende publicar. E vamos disponibilizar antes para os estudantes. Bom, e aí o pessoal sempre pergunta, mas por que vocês optaram pelo YouTube? Então, o primeiro ponto é que o YouTube ele tem uma linguagem bastante próxima da linguagem jovem, né, da linguagem dos estudantes de hoje. Então, uma linguagem não só falada, mas uma linguagem visual. Então já existiam nessa época, ou já estavam começando a ter mais importância as plataformas de acompanhamento, como por exemplo o Moodle, o Classroom, enfim, e tantos outros que existem. O problema, e aí que a gente entra na questão do alcance da disponibilidade, o problema é que essas plataformas, elas não têm uma linguagem reconhecidamente, né, para esses jovens clara, simples o suficiente, e mais, eles não estão lá dentro. O YouTube, já naquela época, hoje então nem se fala, né, os estudantes já estão presentes ali. Então é muito mais fácil que eu vá ao encontro deles ou pedir que eles venham ao meu encontro em uma outra plataforma estranha a eles, com uma linguagem diferente do que eles estão acostumados. Então a questão da linguagem é absolutamente importante e foi decisiva na nossa decisão por trabalhar com o YouTube. A questão do alcance e da disponibilidade. Então, disponibilidade. Os estudantes já estão lá, então é muito mais fácil. A gente quebra uma primeira barreira importante, que eu ainda acho que seja uma barreira muito relevante no acesso ao Moodle, por exemplo. Ninguém discute que o Moodle é uma plataforma infinitamente mais completa em termos de ferramentas que o próprio YouTube ou qualquer outra rede social. Isso não se discute. A questão é, como eu faço para o estudante ir para lá? Né? E ir para lá já sem o viés de que eu tenho que entrar em mais uma coisa que o professor está pedindo. Então, isso é uma barreira que tem sido importante, né? E tem afastado muitos estudantes. Por isso, a gente optou por algo em que eles já estejam lá. E o alcance. Então, hoje, a gente vai mostrar alguns números para vocês, mas a gente tem um número muito expressivo de visualizações. Então, se eu publicar um artigo hoje na melhor revista, né, com maior impacto, eu tenho certeza absoluta que nem um décimo, sei lá, um centésimo talvez, as pessoas que assistiram aos nossos vídeos no YouTube também acessariam esse trabalho. Tudo tem o seu valor, tudo tem o seu momento dentro dessa escala, mas em termos de aprendizado, em termos de ensino, especialmente na graduação, a gente acredita que o alcance é algo muito importante. E tem outros pontos importantes dentro dessa opção pelo uso do YouTube. Então, existe lá a possibilidade de comentários que podem ser moderados por nós e são. Então, os tais haters, né, existem em qualquer lugar e a gente brinca que a gente tem os nossos personal haters também, né, e isso sempre vai acontecer. O que a gente não pode é pautar, né, as nossas decisões a partir de comentários de ódio, ódio entre aspas aí, mas comentários inadequados ali dentro. Então a gente tem, considerando ser para nós uma plataforma de ensino e de interação, a gente tem a possibilidade de moderar esses comentários. Bom, tem a possibilidade de compartilhamento imediato em outras redes. Isso, quando a gente começou a trabalhar com o Instagram também, isso se potencializou ainda mais. Tá? Então, isso para nós tem sido muito importante, porque é importante para eles. Né? Eles se sentem bem em compartilhar. E isso, ao mesmo tempo, retroalimenta a própria visualização dos nossos vídeos. A cauda longa, então, até hoje,
existem vídeos que foram publicados há 6 anos, que ainda são vistos e são comentados, né? Esse mês passado, por exemplo, o maior índice de comentários foi exatamente nos 2 primeiros vídeos que a gente publicou lá em 2013 ainda. Então a gente tem essa possibilidade do estudante acessar quando ele quiser, tá? Essa cauda longa. E estatísticas, isso é muito importante para nós, porque dentro do próprio YouTube existe a disponibilização gratuita dessa ferramenta de Analytics, né? YouTube Analytics, que nos mostra dentro de cada vídeo os momentos em que tem maior retenção de público, tá? Onde tem maior interação, e com isso a gente consegue definir, por exemplo, o tamanho de vídeos ou a maneira com a qual a gente vai tratar determinado assunto. Então, às vezes, uma mudança na linguagem, a inserção de uma música, de um efeito sonoro ou visual, aquilo aumenta o engajamento e a gente passa a utilizar a estatística a nosso favor na construção de novos materiais, novos vídeos. Dentro da nossa estratégia, né, a gente tem ela bastante definida. Então, o conteúdo, dos nossos vídeos, ele abraça todo o conteúdo do plano de ensino. Então, óbvio que isso requer planejamento, né, que todos nós, de alguma maneira, fazemos, né? Então, a gente revê semestralmente o nosso plano de ensino para ver se tem alguma necessidade de atualização de temas. E esse conteúdo que vai para o YouTube, ele tem uma ligação direta com esse plano de ensino. Tá? Os vídeos eles são 100% autorais, então a gente optou, a gente até indica também alguns outros vídeos, assim como indicamos também outras fontes. Isso é uma crítica que a gente recebe sempre, né, de colegas. Vocês estão colocando os vídeos, então é a visão de vocês sobre o assunto. A gente faz questão de sempre mostrar para os nossos estudantes que aquilo, sim, é o resumo do resumo, né, de uma breve revisão de literatura sobre os pontos que são considerados por nós mais importantes. Mas a gente indica outras fontes maiores e, associado a isso, a própria avaliação ela não está atrelada aos vídeos, mas sim ao conteúdo como um todo. Os vídeos, a ideia é que os vídeos funcionem como guias, tá? Então a gente optou por vídeos 100% autorais para que a gente tivesse um controle um pouco maior, mas indicamos também outras fontes. A gente tem a questão da segmentação, então, por playlists, né, por listas de reprodução. A gente divide esses temas, tá? E essas playlists elas vão ser acessadas semanalmente pelos estudantes, a gente já vai falar já sobre isso. Tá? E também a gente consegue pegar temas e segmentar dentro do próprio tema. Por exemplo, nomenclatura de cavidades, tá? Classificação de Black, por exemplo. A gente consegue segmentar em vários vídeos para que a gente consiga aprofundar em um ou outro ponto. Então, é uma segmentação tanto de vídeos como do próprio conteúdo nesses vídeos. E a gente faz questão de sempre deixar claras e explícitas no final de cada vídeo as referências que foram utilizadas. Lembrando mais uma vez que para nós ele é um conteúdo de ensino, então é fundamental que a gente mostre de onde vieram aquelas informações. Isso é até pedagógico no sentido de mostrar para os estudantes que não é um videozinho qualquer. Aquilo deu um trabalho, aliás, é um trabalho enorme, diga-se de passagem, né? A gente vai falar também sobre isso um pouquinho mais ao final, tá? Mas a gente faz questão de mostrar essas referências, tá certo? E referências essas, né, tentando sempre trazer a melhor evidência científica para aquilo que a gente está abordando. Com relação à linguagem, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e isso acontece muito comumente na aula tradicional, que é a questão da prisão do conhecimento. A gente acaba aprisionado pelo nosso próprio conhecimento. Então, muitas vezes eu vejo alguns colegas, e eu mesmo em algum momento já falei isso no passado, né, até que caiu a ficha, né, como dizem aí, né, que a gente está preso no nosso próprio conhecimento. Tipo, os estudantes de hoje parece que eles sabem cada vez menos. Na verdade, não são os estudantes que sabem cada vez menos. Nós, professores, sabemos cada vez mais, né? Então, a gente fala aquele assunto repetidamente, né, por vários semestres, anos a fio. Então, é óbvio que a gente vai ter uma segurança em tratar dele muito maior do que quem está vendo pela primeira vez. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com essa história da prisão do conhecimento. Então, dentro de uma aula dentro de uma aula tradicional, né, é muito fácil a gente cair nessa armadilha, porque a gente muitas vezes não roteiriza aquilo. Quando a gente roteiriza para construir um vídeo, e todos os nossos vídeos são roteirizados, a gente consegue voltar, lembrar, não, isso aqui eu tenho que abordar um pouco mais, lembrando que os estudantes estão vendo isso pela primeira vez.
Então, às vezes, isso passa um pouco batido na aula tradicional e que quando a gente para roteirizar na construção de um vídeo, isso fica muito mais claro para nós, tá? E, por consequência, para os próprios estudantes. Ainda falando em linguagem, uma outra coisa é a gente tentar trabalhar com conceitos, lembrando que eles vão ser apresentados, os estudantes serão apresentados muitas vezes pela primeira vez a esses conceitos. Então, a gente tenta trabalhar com conceitos de comparação com algo que eles já conhecem. Há algum tempo, acho que foi no primeiro ano, acho não, certamente foi no primeiro ano em que a gente trabalhou a questão da remoção do tecido cariado, só para dar um exemplo aqui. Então a gente fez, bom, o estudante nunca viu um dente na vida, nunca viu o tecido cariado na vida. Como eu vou trabalhar com ele a questão de consistência? Que a consistência do tecido é o ponto a ser considerado na hora de decidir pela sua manutenção ou a sua remoção. Bom, deixa eu pensar alguma coisa que seja da linguagem que eles certamente já conhecem. E aí veio a história do chocolate. Né? O chocolate ele pode ser trabalhado em várias consistências. Então a gente trabalha muito essa questão. Ó, quando tiver uma consistência de mousse de chocolate, quando você vai pegar uma mousse, você passa a colher, praticamente força nenhuma você faz e aquele tecido ou aquele material é removido. Na dentina infectada é a mesma coisa. Então você passa um instrumento e ela é removida muito facilmente. Mas a partir do momento em que você precisa aplicar uma força para que aquele material seja deslocado ou removido, tá? Como por exemplo um sorvete de chocolate mais congelado. Você tem que aplicar uma certa força para aquele tecido, ou para aquele chocolate, no caso ali do exemplo, ser removido. No tecido é a mesma coisa. Quando você precisa fazer isso e estiver na parede de fundo, a gente não faz, a gente mantém. Ah, mas por que mantém? E aí puxa todo o conhecimento a partir daí. Mas a ideia é trabalhar com comparações, eventualmente metáforas que tragam a realidade do que o cara já conhece, do que o estudante já conhece. E isso falta demais dentro do nosso ensino, a prisão do conhecimento, mais uma vez. Mas como funciona efetivamente a nossa dinâmica? Então, no primeiro dia de aula, já no início do semestre, a gente já explica para os estudantes como será a abordagem do método em praticamente todas as aulas. A gente tem dentro da disciplina pré-clínica uma boa parte de aulas práticas, então por si só já são metodologias ativas, então com elas a gente não precisa se preocupar tanto, embora a gente trabalhe também sempre com a ideia de demonstrações ao vivo para os nossos estudantes. Então a gente fala para eles, ó, a gente vai levar o mesmo dente cariado, no mesmo manequim, vamos trabalhar com os mesmos materiais que vocês, para mostrar como trabalhar e conseguir resultados melhores com aquele material. Bom, mas isso é aula prática. Dentro do conteúdo, digamos, teórico, a gente trabalha da seguinte maneira, a gente já ensina, já mostra para eles como que vai funcionar no primeiro dia. É esse slide que eu estou mostrando para vocês, exatamente assim. Então a gente, a partir daí, toda semana, a gente disponibiliza para eles o link com uma semana de antecedência. O link da lista de vídeos para poder assistir para aquela semana. Veja, essa lista já está lá, presente, para quem quiser ver em qualquer momento, mas na semana a gente enfatiza a necessidade de visualização para que ele chegue melhor preparado para a aula, tá? Para o encontro presencial. A gente sempre trabalha, além dos vídeos, a gente sempre trabalha com a questão de outras fontes de pesquisa, então capítulos de livro, artigos eventualmente disponibilizados, que complementam o que a gente aborda nos vídeos. Muito bem, feito isso, então eles têm uma semana especificamente para visualizar isso, embora já esteja disponível o tempo todo, desde o primeiro dia de aula. Tá? Chegando no encontro presencial, a gente segmenta essa turma. Então, de uma maneira bem simples, a gente pergunta claramente quem viu os vídeos, quem acha que entendeu os vídeos, quem viu, mas ficou muito perdido, não entendeu, ou quem eventualmente nem tem assistido aos vídeos. Então, a gente pega e tenta mesclar, fazer grupos de trabalho de 4 a 5 estudantes, cada um dos grupos, em que tenham pessoas que julguem que tenham entendido, outras que tenham assistido, mas que estão com dúvidas, e outras que, porventura, no começo isso é muito comum, que ainda não tenham assistido aos vídeos. E a partir daí eles fazem uma discussão entre eles, que é o chamado peer instruction, um dos métodos ativos de aprendizagem. Então eles fazem um levantamento entre eles para que eles se ensinem de alguma maneira. Durante esse processo, o professor ele passa em cada um dos grupos perguntando se há alguma dúvida, se a gente pode ajudar de alguma maneira na compreensão.
levanta alguns pontos e, eventualmente, o que o grupo 1 tem como dúvida, o 2 e o 3 não tem outras, e o 4 tem uma terceira dúvida, e por aí vai. Então a gente dentro vai fazendo um levantamento em cada um desses grupos, resolvendo as dúvidas naquele momento, respondendo as dúvidas naquele momento, tá? Aplica-se um questionário inicial, aliás, só voltando um pouquinho, antes da formação desses grupos, a gente costuma aplicar um questionáriozinho inicial, só para que eles tenham a percepção do entendimento que eles tiveram naquele momento. Né? Feita essa dinâmica, então, do peer instruction, e no momento em que a gente passa em cada um dos grupos para poder questionar se há dúvidas, aí a gente, feito esse levantamento, a gente parte, então, para um momento de discussão coletiva. Uma espécie de exposição dialogada, baseada exatamente naquelas dúvidas que foram mais levantadas durante o processo, né, das duas primeiras etapas. Então aqui eu recolho então essas informações e a gente monta na hora ali, tá, uma aula dialogada, né, sobre aquelas dúvidas para que todos tenham acesso eventualmente àquelas dúvidas. E a partir daí a gente pede que eles assistam aos vídeos novamente. Não há uma obrigatoriedade, a gente não cobra isso efetivamente, mas a gente pede que eles assistam novamente, agora com uma outra percepção, e que eles fiquem completamente à vontade para se, né, dirigirem a nós para eventuais dúvidas que ainda persistirem. Tá? Isso em sala de aula ou um período logo após o próximo encontro presencial. Então, de maneira que a coisa se retroalimenta. Então, a gente, de alguma maneira, está sempre dando algum feedback e o estudante dando algum feedback para nós. Tá? Essa é a proposta de trabalho que a gente tem adotado. Mas e aí? Vamos falar um pouquinho especificamente. Então, esse é o plano de fundo de como a gente utiliza o YouTube. Então, não são simplesmente vídeos publicados no YouTube e disponibilizados lá. Os vídeos por si só são ferramentas, se não tiverem atrelado a um método de trabalho. Né? E em outro momento a gente pode abordar isso, né, no encontro futuro, a questão de avaliação também. Então não basta as ferramentas, não basta o método, mas também uma avaliação que consiga trabalhar esses aspectos levantados. E como que a gente trabalha, então, de maneira prática ali no YouTube? Então só alguns números para vocês terem uma ideia. Tá? Aqui tem um pequeno probleminha aqui no gráfico, mas dá para a gente poder entender. Então, olha só, aqui em 2013, eu tinha o número de inscritos no canal, logo que ele começou, de 150 inscritos. Tá? Hoje, agora, em junho de 2019, o número está aqui coberto, mas ele representa acima de 25 mil inscritos. Então, é um ganho muito grande para nós. Então, eu publico um vídeo, 25 mil pessoas aproximadamente tem, aliás, 25 não, já passou, são 27, eu estou aqui com o gráfico do meu lado, isso, 27.500. 27.500 pessoas têm a possibilidade de assisti-lo de maneira imediata, tá? E o interessante, a história da cauda longa, né? Em 2019, por uma série de questões, até do meu próprio mestrado, a gente não conseguiu publicar vídeos na frequência em que a gente publicava. E ainda assim, houve um crescimento muito grande. Então, de 21 mil, passamos para quase 28, 27.500 aqui em um período em que não houve novas publicações. Tá? Ou houve 2 ou 3 publicações ainda em 2018. Com relação ao número de visualizações, lá em 2013, em junho, nós tínhamos uma média de quase 16 mil visualizações. Tá? Hoje, o valor, embora esteja aqui encoberto, eu estou com o gráfico aqui do lado, ele já bate os 3 milhões e 50 mil visualizações. Então, acima de 3 milhões de visualizações, veja, e um crescimento bastante significativo, tá? De 2 milhões e 400 para 3 milhões de visualizações em um período também que não houve novos vídeos. Então, a cauda longa é um fenômeno que acontece claramente. E aí, em 2017, a gente fez uma pesquisa descritiva ali com os estudantes que já haviam experimentado o método, e aí ele abraçou estudantes de vários semestres, foram 126 respostas válidas, então bem distribuídos aqui de alguma maneira. Claro que a gente, quando a gente une maior alcance, né, de vários semestres, de 2013 a 2015, a gente tem um número maior, mas há uma distribuição mais ou menos equânime aqui. E aí, dos estudantes que responderam a esse questionário, nós perguntamos em que momento você acessava o canal do YouTube durante a disciplina. Então, como era de esperar, né, a gente tem os maiores índices aqui
antes das provas, né? Isso é algo que a gente precisa trabalhar, né? Mas também para ajudar os planejamentos diários, então em disciplinas clínicas que vieram depois da disciplina pré-clínica, né, da dentística, os estudantes continuavam assistindo aos vídeos, acessando o canal para assistir aos vídeos para ajudar nos planejamentos diários deles, tá? E aqui é um número que eu acho bem interessante. 65, então metade, um pouquinho mais da metade aqui, eles acessavam os vídeos previamente a todas as aulas, independente da solicitação do professor. Tá? Então tem um acesso bastante regular aos vídeos durante a disciplina. Você assistiu aos vídeos após o encontro presencial? Então, uma grande maioria aqui, 62%, eventualmente, mas 23% diziam que sempre acessavam após o encontro presencial. Como eu disse, a gente não cobra, né, que os estudantes assistam depois. Na verdade, a gente nem cobra antes, mas se eles não assistirem, eles mesmos vão se sentindo deslocados da turma. Então acaba sendo uma coisa retroalimentada entre eles mesmos, né, entre os próprios estudantes, o fato de querer assistir para não ficar perdido na sala de aula, né? Então, uma soma aqui, ó, 85% de alguma maneira assistiam a esses vídeos após o encontro presencial, o que é bastante importante para nós. Outro dado aqui, você acha que assistir os vídeos antes dos encontros, 94% afirmam que ajudou a compreensão do assunto. Então, está bastante claro que é uma ferramenta interessante. Embora alguma pequena parte tenha dito que não tenha feito diferença, ou até confundido, né, a compreensão, uma imensa maioria diz que os vídeos como ferramentas ajudaram na compreensão dos assuntos abordados dentro. E por quê? Porque a gente volta lá na história da taxonomia de Bloom, porque dentro da sala de aula a gente dá um passo a mais, a gente analisa, a gente avalia junto do professor. E isso traz então uma compreensão muito maior, né? Bom, após ter sido aprovado, você continuou acessando o canal? Também uma imensa maioria dizendo que sim. Isso para nós é muito significativo, né? E aí algumas respostas aqui, não foram todos que responderam, mas alguns trechos separados. Se sim, se você acessou depois, por quê? Né? Então, para relembrar os conteúdos, tirar dúvidas, me preparar para o planejamento de casos clínicos, estudar para as avaliações de outras disciplinas, né, especialmente disciplinas clínicas. Nós temos as disciplinas de clínica integrada que cai, né, o conteúdo, ou que são abordados os conteúdos da dentística. Tá? Então, você gostaria de cursar outras disciplinas com o uso de vídeos autorais? Olha aí, praticamente todos, né? Então, 98% dos estudantes, sim, afirmam que gostariam de ter vídeos autorais em outras disciplinas, né? O que traz, novamente, um peso para a própria ferramenta. E como é que você classificaria a experiência com a utilização de vídeos dentro da nossa disciplina? Tá? Uma grande maioria classificando como uma experiência excelente ou muito boa. Tá? E aqui um dado, por mais pouco significativo que seja, nos é bastante significativo, porque nos mostra que a gente não vai conseguir atingir a todos. Tá? Então, tanto que hoje a gente trabalha com esse método, mas trabalha também com outros momentos. Por exemplo, de aula expositiva dialogada. Por que não? Eu comentei no início, há uma demonização hoje das aulas expositivas, o que é uma grande bobagem, é um equívoco. Tá? Há estudantes que aprendem melhor ouvindo. Tá? Então, isso tem que ser considerado. E a gente tem trabalhado com essa consideração também ao longo da disciplina. Embora a gente trabalhe, na maior parte das vezes, com esse método da sala de aula invertida apoiado nos vídeos, a gente tem também alguns momentos, né, em que trabalha também uma aula expositiva. Eventualmente, na própria sala de aula invertida, quando a gente vê que tem alguns pontos que não foram abordados ou levantados naqueles questionamentos, né, no debate entre eles, a gente vai abordar esses temas. A gente tem uma condição bem clara do que a gente quer como objetivo de cada uma das aulas. Se na discussão esses objetivos não foram atingidos, aí a gente deve entrar, né, como complemento a essa discussão. Tá? Então, para a gente poder finalizar esse bate-papo aqui, o que a gente tem visto como pontos positivos e negativos do método? Então, com pontos positivos, sem dúvida nenhuma, uma maior aproximação entre docentes e discentes, sem dúvida nenhuma. Isso trouxe um relacionamento muito mais sincero, honesto,
né, e com isso a gente aumenta o engajamento, né, e vai para o último ponto, né, a gente aumenta o engajamento em sala de aula, a vontade dos estudantes em participar. Isso, de fato, tem aumentado de maneira bastante significativa. E a possibilidade de personalização. Então, estudantes aprendem em ritmos diferentes, isso é um fato. E quando a gente está em uma sala de aula tradicional, nós determinamos o ritmo e não o estudante o ritmo dele. Então, se eu dou a possibilidade desse estudante, mesmo que não vá à aula presencial, mas tem fontes de trabalho que, por serem autorais, né, os vídeos, traduzem a nossa percepção sobre aquilo, isso também traz a possibilidade do estudante aprender num ritmo que ele determina como um ritmo mais interessante para ele. Tá? Então, essa personalização tem sido algo, talvez, o ponto mais positivo dentro desse processo todo. Agora, como pontos negativos, alguns são levantados. Então, o tempo e o custo de produção, como eu disse, esse semestre a gente teve que interromper essa nossa produção por uma absoluta falta de tempo, tá? Para fazer um vídeo, e não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir um dos nossos vídeos, vai ver que não é um vídeo feito rapidamente. Ele requer, né, um trabalho de pesquisa, né, de produção visual, né, de áudio, né, que requer tempo e também requer custo. Hoje a gente tem todo o apoio da universidade, temos inclusive parte do laboratório custeado pela própria universidade, né? Então, com câmera, microfone, enfim, a gente tem o nosso próprio equipamento, mas vendo a evolução disso, a própria universidade se interessou em trabalhar e nos apoiar bastante com esse curso de produção. Mas, efetivamente, o tempo é um grande gargalo. Esse é um grande ponto e talvez seja o que a gente, professor, tema um pouco mais, é a abertura ao inesperado. A gente tem que estar disposto a trabalhar as nossas aulas com base nas dúvidas que são eventualmente levantadas. Isso é fundamental. Então, não é suficiente que eu tenha aquele meu mesmo PowerPoint de 10 anos atrás, né, e eu pretenda aplicar o mesmo em turmas diferentes, em momentos diferentes. O inesperado acontece. Às vezes, dúvidas que são levantadas ali, você nem imaginou, olha a prisão do conhecimento de novo, você nem imaginou que pudessem ser dúvidas. Então, você tem que estar aberto, enquanto professor, ao inesperado naquele momento, para responder ao seu estudante. Não é ter sempre a resposta na ponta da língua, não é isso. Né? Até porque, com o volume de conhecimento que é feito hoje, né, a gente não consegue, que é distribuído hoje, a gente não consegue ter acesso. Muitas vezes estudantes chegam com alguns conceitos, professor, mas eu vi em tal site de tal revista que atualmente é assim. Então traz isso. Isso tem que ser uma oportunidade para que a gente discuta dentro de sala de aula. Então, a abertura do nosso posicionamento com relação ao inesperado. E o outro ponto negativo é uma barreira inicial, né, que existe, né, tanto para nós, professores, quanto para os próprios estudantes. Então, há uma certa idealização de que o estudante, isso me incomoda demais, de que o estudante ele tem que ser o autor do próprio conhecimento, como se a vida inteira acadêmica dele ele não tenha sido podado nessa criatividade e nesse interesse. Então, é sim uma barreira. Ele, a vida inteira, enquanto estudante, nós, enquanto professores, tivemos a experiência de reproduzir e não de criar e pesquisar. E é esse paradigma que precisa ser mudado. Então, não é algo que acontece da noite para o dia. A gente está há 6 anos tentando, né, já com alguns resultados bem interessantes, mas como vocês viram dos resultados, a gente não agrada a todo mundo e nem nunca vai agradar. Então, a gente tem que trabalhar essa questão dessa barreira de como a gente aborda os processos de ensino. Então, eu queria finalizar aqui com uma frase do psicólogo David Alzubel, né, norte-americano, e outro dia, né? Outro dia, 1978, né? Então, o aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado do aprendiz em ligar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes pré-existentes. Então, a gente não pode perder isso, né, de mente de quando a gente vai trabalhar com os nossos estudantes. Ele precisa desta ligação do que ele conhece com o que a gente pretende, né, colocar como um novo conhecimento. Né? Também é muito um pouco da questão de Vygotsky, que trata muito a zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, é isso, de trazer um novo conhecimento a partir de um significado anterior.
Nada parte do zero, e isso é absolutamente fundamental. Desculpem, gente, se eu falei muito rápido, mas eu acho, e existem outras tantas pontas para a gente poder abordar, né? Mas, efetivamente, é um papo que eu gosto muito de trabalhar. Foi tema da minha dissertação de mestrado, e eu fico completamente à disposição de vocês para que a gente bata um papinho, que seja aqui, que seja em um outro momento posterior. Muito obrigado pela oportunidade, professora Ana, e a todos que estão assistindo aqui. Esse QR Code são dos meus contatos pessoais, tá? E especificamente o meu e-mail lá da universidade. Fiquem absolutamente à vontade, será um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Tiago, muitíssimo obrigada pela tua brilhante exposição, pela experiência, parabéns, que trabalho magnífico que vocês estão fazendo, e dá para você ver aqui pelas manifestações no chat que agradou bastante, todo mundo gostou. Estou vendo agora, fico muito feliz. Animado com o tema. Um pouco depois da nossa apresentação, eu citei a parceria na coordenação do SIG da Abeno, e a professora Maria Celeste entrou, está com a gente, então também gostaria de compartilhar, passar para ela, porque, se não me falha a memória, a gente conheceu o seu trabalho um pouco através também desse contato com a Abeno, né, das sugestões que a gente foi buscando ali nas apresentações que são feitas nessa área. Quero abrir para... a gente conseguiu aqui dar uma olhadinha, entramos no canal, demos uma olhadinha nos vídeos, muito interessante, e a forma como vocês estão trabalhando. Então, eu passo a palavra para a professora Celeste, e em seguida abro, eu estou vendo que a maioria das pessoas está só com escuta. Se quiserem, ou abrir microfone, ou se não quiserem abrir microfone, mas se quiserem fazer perguntas pelo chat, sintam-se à vontade. Agora a gente tem um períodozinho mais de troca de ideias aí antes de encerrar. E, ao mesmo tempo, o Leandro vai colocar aqui no meio, peço encarecidamente a todos vocês que não deixem de registrar a presença, né, vai dar as instruções aí, porque isso é importante para mostrar que o nosso SIG está ativo e a gente manter aí os nossos relatórios de atividades, e depois também a gente enviar os certificados de participação para vocês também. Tá ótimo, gente. Muito obrigado, professora, pela oportunidade, mais uma vez. Com relação à Abeno, eu tive o prazer de ser convidado agora para a próxima edição da Abeno, para falar um pouquinho sobre a avaliação, né, que, como eu disse em algum momento, ela tem que estar ligada junto com todo esse método e com as ferramentas que a gente utiliza. Então, em Recife, agora no começo de agosto, eu vou estar lá presente num bate-papo sobre avaliação também. Obrigado mais uma vez. Excelente, estava com o microfone aberto aqui. A professora Celeste comentou aqui no chat, né, que realmente acompanha o trabalho de vocês pela Abeno com muita admiração, então veio daí a indicação da sua fala, então é importante deixar esse registro, né, e, gente, está aberto para mais comentários, e quem quiser falar ou escrever, mais um pouquinho aí, vamos dar um... Você está de microfone? Boa tarde, Tiago. Meu nome é Deise, eu sou orientada de doutorado aqui da professora Anistela. Eu gostei muito da sua apresentação, parabéns pelo trabalho e pela dedicação com que vocês fazem tudo isso. Obrigado. Eu vou até comentar uma coisa que você falou, me incomoda também quando às vezes a pessoa fala assim, no meu tempo não era assim, né? Eu acho assim, como eu não morri ainda, então meu tempo continua sendo agora, né? Exatamente, meu tempo é esse aqui, né? Mas eu queria comentar uma coisa com você. Quando você mostra a pirâmide lá, que vocês fizeram um ajuste, né, para a sala de aula invertida, você coloca o criar meio na parte de cima lá, bem pequenininho. Não sei se você não acha que, da forma como vocês estão utilizando, né, a sala de aula invertida, você não acha que o criar ele tem tanta importância quanto vocês estão dando tanto para o analisar quanto para o aplicar? Sim, a ideia de trabalhar na pirâmide especificamente, né, é que seria uma representação
né, adaptada, até não foi nossa adaptação, tá? A adaptação do professor Bergman, nesse livro de 2018. Tá? E ele coloca o criar como se fosse algo que seria o topo do, né, do conhecimento, não do conhecimento propriamente dito, mas do processo de aprendizado, né? E que na sala de aula tradicional, esse topo é literalmente um topo, que é algo muito pequeno, então a gente demandaria muito, ou gastaria, ou usaria muito pouco tempo do nosso encontro presencial em uma aula tradicional para que o estudante pudesse elaborar algum tipo de criação em cima desse conhecimento novo. Quando a gente inverte a sala de aula, que é aquele formato um pouco mais de, eles chamam de diamante, né? Aquele losango, né? Então, naquele formato, você pode notar uma diferença ali, que sim, há um alargamento dessa área de criação. Eu concordo com você. Né? No final das contas, quando a gente trabalha com esse método, a gente coloca a criação, acaba colocando a criação como algo bastante relevante, se não tão relevante quanto aquela estrutura de análise, né, mais que a gente gasta mais tempo ou usa mais tempo do nosso encontro presencial para que a gente aborde, a criação, sem dúvida, ela entra também neste processo. Mas ela é representada como o auge do processo de aprendizado, né, e a gente, quando compara a pirâmide com o losango, a gente vê que há um alargamento desse topo, digamos. Então, eu concordo sim com você, que a criação ela acaba tomando uma importância um pouco maior. Na representação que a gente fez da pirâmide, especialmente, a gente queria mostrar exatamente que, apesar de ser o topo, ela é utilizada ou abordada em muito pouco tempo dentro da aula presencial. Excelente, muito bom. E aí, gente? Não sei se era essa a resposta exatamente, mas é mais ou menos como a gente trabalha. Entendi. Eu acho que você expressou muito bem. É mais ou menos isso que eu tinha pensado mesmo. É que, para mim, quando você colocou lá o criar menorzinho, e eu acho que o criar aí, da forma como vocês fazem, ele tem realmente bastante importância, então dá a impressão que ele não é tão importante, né? Mas sim, agora você ficou mais a ideia foi mostrar na pirâmide que ele é pouco, né, valorizado em termos de tempo utilizado na sala de aula tradicional, né? É isso, gente? Das questões que você comentou, né, o desafio grande mesmo, eu acho que é essa coisa do tempo, porque é claro que é muito melhor, né, mas são opções que também exigem da gente um compromisso de longo prazo, né, de continuidade, porque gravar um vídeo já não é fácil, gravar uma coleção de vídeos e trabalhar, e mudar, né, a forma de trabalhar. Claro que depois que isso se incorpora no processo de trabalho, fica até mais gostoso, né? Porque uma das coisas chatas do trabalho é quando ele se torna repetitivo. E, nesse caso, quando a gente está inovando e está experimentando e está se sentindo desafiado, a gente trabalha de forma muito mais motivada, né? Não, sem dúvida, né? Eu dando um depoimento pessoal aqui, a mudança para o método da sala de aula invertida, e aí foi com o uso de vídeos, mas poderia ter sido com outra ferramenta, ela me trouxe de verdade uma nova motivação para estar em sala de aula, sabe? Então aquela coisa repetitiva, sem o interesse dos estudantes, com pouquíssima ou às vezes nenhuma participação, aquilo também vai minando o nosso dia a dia, né? A nossa motivação diária. E essa inversão, né, os resultados que ela tem trazido, tanto do ponto de vista de resultados de aprendizado, mas especialmente de engajamento dos estudantes, isso trouxe um novo ânimo para que a gente trabalhasse essas questões em sala de aula. Agora, não adianta a gente também querer ser idealista ao extremo, né, e dizer que esse é o grande momento em que a gente tem que fazer isso e tal.
no final das contas, nós dependemos também do apoio institucional para isso, né? Seja do ponto de vista de salário, que seja, né? Mas também de te dar autonomia e condições de trabalho. Então, ninguém vai fazer isso plenamente de graça. Embora eu não tenha recebido um centavo até hoje, não só eu, como qualquer um dos colegas da equipe, né? Não tenhamos recebido um centavo para produzir esses vídeos, né? É muito mais uma questão um pouco idealista também, mas a gente precisa desse apoio da universidade. Então, já há algum tempo, a universidade tem trabalhado, inclusive, na questão financeira. Então, por exemplo, de fazer um pagamento de algumas horas para desenvolvimento dessas atividades, quaisquer que sejam. A gente optou por esse caminho, mas existem outros tantos caminhos, né? A PBL, né? Enfim, todos eles que a gente já comentou aqui. Gente, olha só, a Larissa está perguntando aqui como que a gente lida com a questão de monetização do YouTube. Larissa, a gente já tentou há algum tempo trabalhar com a questão da monetização, mas a monetização efetivamente só vale a pena, especialmente nos últimos 2 anos, que teve uma mudança dessa monetização da plataforma, só funciona efetivamente com volumes muito grandes. Então a gente começou trabalhando dessa maneira, tá? O resultado financeiro ele é irrisório, né? Não se justifica, tá? E a gente tem que se limitar a algumas questões, especialmente de direitos autorais, de músicas que a gente usa algumas vezes como plano de fundo, enfim, em que a gente optou por não usar, primeiro porque a gente ficaria limitado em alguns aspectos. Hoje até mudou um pouquinho isso, a gente até poderia voltar a tentar trabalhar com a proposta de monetização, mas em termos de volume, ela acaba não valendo a pena, né? Então, abrindo, não tem nenhum problema, né? A gente usou durante alguns meses e nós conseguimos incríveis R$ 2, né? Então, não é a monetização vinda daí, diretamente, que faz alguma diferença. O que a gente conseguiu, para dizer que a gente nunca ganhou nada, né, desse ponto de vista, né, financeiro ou econômico, aí, diretamente, realmente não, a gente nunca ganhou nada, mas eventualmente algumas empresas cujos materiais aparecem nas demonstrações nos procuram para mandar materiais para que a gente teste e eventualmente faça novos vídeos, tá? Agora, são materiais em que a gente já usa no nosso dia a dia e já trabalha com os estudantes também no laboratório. Então, independente do contato da empresa, são produtos que a gente de fato utiliza. Então, a gente não tem compromisso econômico, né, ou de citação a nenhum tipo de empresa, o que nos traz uma liberdade bastante grande. Tá? Agora, com relação à monetização, até agora, pelo menos, não valeu a pena a gente entrar nesse processo. Tá certo? Muito bom. Viu, Thiago, também para dizer um pouquinho para você que a gente está com um público bem diverso, espalhado pelo Brasil e alguns colegas participando, inclusive, de fora do Brasil aqui te ouvindo. Legal, muito bom. A Carmen é do Peru, é uma peruana e é super uma colega assídua, a gente fica muito contente que ela sempre participa. O Marco, que é da Universidade Federal de Campina Grande, mas agora está em Birmingham, fazendo o pós-doc dele, trabalhando com vídeos e também está conectado aqui, estava pelo menos, né? Além da Celeste, eu já falei. Vilma, que é da Universidade Estadual de Amazonas. O Cláudio, da Federal de Pernambuco, que também gostou aí, cumprimentou pelo tema. Não sei quem mais quiser se apresentar e falar de onde é, acho que é interessante para a gente saber, e aí o pessoal saber que estamos conectados de vários locais. No mais, ir já agradecendo muito, te convidando, se você estiver de acordo, a gente vai te incluir no mail e aqui das atividades do SIG, e você e quem você quiser, um dia quiser convidar seus alunos, quando o tema interessar, e sugerir temas também, sugerir convidados. A ideia é que seja um espaço aqui bem compartilhado, colaborativo, e que a gente possa sempre, uma vez por mês, a gente para na última quarta-feira do mês, para dar uma, assim, conversar juntos um pouquinho sobre algum tema que
que agrega valor aí para todos, né? Não, essa troca de experiência, ela é excelente, ela precisa muito acontecer. Bom, né? Muito, muito bom. Não, então, com certeza, pode me incluir, por favor, lá no mailing, para a gente poder tentar contribuir de alguma maneira também no futuro. Excelente. Mais uma vez, parabéns, excelente. Espero, por favor, não deixem de preencher a presença aí, e depois a gente vai te enviar o certificado também, e é isso, e ficamos em contato aí para os próximos meses. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, professor. Nos Eu que agradeço mais na mais Beno, uma vez. né? O próximo encontro vai ser presencial. Sim. Na Beno. É isso aí, na Beno estarei lá. Acho que eu vou falar, se não me engano, no dia 3, mas já a partir do dia 1º eu vou estar lá. Perfeito. Vamos lá te ouvir, então. Tá bom? Tá ótimo. Tá, joia. Obrigado, professor. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima.